Estamos dando início ao nosso terceiro dia e acabamos de participar das instalações e itinerâncias que vieram do terceiro andar do prédio até aqui em Maria Helena. E gostaria de agradecer a todos que participaram do elenco, tanto do curso de dança quanto das escolas municipais. Vamos dar prosseguimento com a mesa Dança e Vídeo Interdisciplinaridade. Para compor esta mesa, gostaria de chamar a diretora da companhia, Andréia Maciel, de dança, coreógrafa, intérprete e professora do DARC da UFRJ, Andréia Maciel. Professora Kátia Gualter, pesquisadora do DARC da UFRJ. E o professor Luiz Rezende, pesquisador do NUTES e doutor em comunicação social. O objetivo dessa mesa é estabelecer um paralelo entre a videodança produzida pelo artista independente inserida no mercado de trabalho e a possibilidade de interação da videodança produzida no espaço acadêmico. Eu passo agora a palavra para o mediador da mesa, o professor Luiz Rezende, lembrando que cada palestrante tem até 30 minutos para sua fala. Boa tarde, vocês estão dando para ouvir. É um prazer estar aqui nesse evento. Agradeço a Kátia o convite, né, por estar aqui, né, e concretizar, né, cada vez mais essa aproximação entre o NUTES e o curso de dança da UFRJ e poder dessa forma ver as contribuições que cada um, né, cada área pode dar ao desenvolvimento de uma interdisciplinaridade cada vez maior, né? Essa mesa, como mediador dessa mesa, eu queria falar rapidamente antes de passar a palavra para os colegas, né? O título da mesa, Dança e Vídeo, Interdisciplinaridade, eu acho que ele já aponta para uma nova situação, vamos dizer assim, um novo foco que eu vejo que está acontecendo aqui agora, e pelo que a gente estava conversando, né, Kátia? É um esforço que vocês têm feito para estabelecer um novo olhar sobre essa relação entre o cinema e o vídeo e a dança, né? Se a gente olhar a história do cinema, principalmente, a gente vai ver que o cinema se apropriou em diversos momentos da dança, né? Sem pensar efetivamente o estatuto dessa apropriação, né? Se a gente pensa a história dos musicais e tudo mais, né? E a dança também, por seu lado, também se apropriou, principalmente nos últimos tempos, do vídeo, né, como um elemento de divulgação ou de registro, né, de coreografias e da dança, né, de espetáculos de dança, né, mas talvez um pouco também sem pensar o estatuto dessa relação, a especificidade da linguagem audiovisual, né, e que relações poderiam ser tecidas entre essas duas artes, né? Então eu acho que essa mesa o diálogo que eu vejo que vem sendo travado aqui, né, aponta para um novo olhar, né, em que nem o cinema vai se apropriar da dança ignorando as especificidades da dança como arte própria, né, arte com vida própria, autônoma, e nem a dança também vai pensar no cinema só como mais uma forma de registro ou de divulgação, né? Como um elemento que, numa abordagem intermediática, né, altera, né, produz alguma coisa nova a partir de uma relação, né, de uma relação nova que se estabelece, né? Então, eu fico muito feliz de estar participando desse movimento, né? Porque eu acho que a partir daí a gente pode pensar justamente o que a relação cinema e dança pode produzir como um híbrido, né? No bom sentido da palavra, né? No sentido de que essa relação pode produzir alguma coisa nova, tanto para o cinema quanto para a dança, né? E que essas duas artes se aproximem, né? De forma a se potencializar, a se tornarem cada vez mais ricas, né, na sua produção artística e cultural, né, trazendo contribuições, né, para a compreensão
da realidade brasileira, né, da cultura brasileira, né, então não é que eu vejo muito que vocês têm trabalhado aqui. Né. Então, eu acho que isso é uma situação nova que a gente deve tratar, né, e acolher com muita atenção. Né. Eu vou falar mais, né, passar a palavra primeiro para a Andréia Maciel, né, que é intérprete coreógrafa, depois para a professora Kátia Walter, né, que vão falar sobre essas experiências, e aí ao final a gente retoma algumas questões e abre um pouco do debate também com a plateia. Ok? Então, Andréia. Boa tarde. Então, eu estou hoje aqui na qualidade de artista independente, na verdade, para apresentar algumas obras de videodança. Eu comecei a trabalhar com videodança no meu processo de criação a partir de 2001, e onde se destacam duas obras que eu trouxe para mostrar. Eu escolhi falar um pouco menos e mostrar algumas obras que eu acho que a gente tem a possibilidade de observação e poder conversar sobre isso, né, em concreto, tendo visto a produção e o produto, o resultado desse trabalho. O primeiro trabalho que eu apresento, ele foi feito em 2003, a captura das imagens, por ocasião do ateliê de coreógrafos brasileiros ano 2, um evento que havia em Salvador, já extinto agora, mas então, em 2003 foram capturadas as imagens e em 2004 nós editamos essa videodança. Essas imagens fazem parte de um espetáculo, um dança ao vivo, dança contemporânea, que era intercalado com imagens de vídeo, né? E depois desse espetáculo a gente acabou editando essa videodança, que acabou tendo uma grande representatividade da videodança brasileira. Assim, ela faz parte do primeiro DVD do Circuito Videodança Mercosul, produzido por vídeos da Argentina. Ele integra vídeos da Argentina, Uruguai e Brasil, produzido pelo Dança em Foco e outras conexões ligadas a esses projetos. E esse vídeo que a gente vai ver, chamado Por Onde os Olhos Não Passam, atualmente ele também faz parte do acervo particular da Michele Barnes, que é a curadora do Centro Jorge Pompidou, que é inclusive a pessoa que cunhou pela primeira vez a palavra videodança, né, que foi em 1987. Então a videodança é algo muito novo, sobretudo para nós aqui no Brasil. Estamos vindo a entender as possibilidades dessa conexão entre a arte do cinema e a arte da dança, né, tendo um resultado em vídeo, né? Na verdade o resultado é em cinema. Então eu gostaria que a gente assistisse esse vídeo. Depois a gente faz uma pausa para eu introduzir o próximo vídeo, que é o meu último trabalho do ano passado. O próximo vídeo, que a gente vai ver, o último trabalho que eu fiz do ano passado, chamado O Sentido do Prazer, movimento número 2. Ele foi feito o resultado desse trabalho foi... ele é produto de uma residência coreográfica chamada Colaboratório, produzida pelo Panorama de Dança. Um encontro de coreógrafos sul-americanos e europeus, que se realizou em novembro de 2006 e março de 2007, onde nós produzimos os trabalhos. Ou seja, em 3 semanas a gente produziu e editou um vídeo, né, com uma ajuda de custo bem pequena, digamos assim, mas eu recorri à minha equipe de trabalho para produzir esse vídeo, e um parceiro, Paulo Mendel, que é o cara do cinema, ou seja, alguém que trabalhou comigo durante 9 anos. Oi? Quer? O Paulo foi meu aluno. Então, nós trabalhamos durante 9 anos, ele começou como assistente de direção, depois estudou cinema e, por fim, nós estabelecemos essa parceria, onde a presença do videomaker é evidente nos trabalhos, né, a atuação corporal, inclusive, na hora de filmar. Enfim, entrarei em detalhes após a exibição desse segundo trabalho, que a gente tem pouco tempo. E, enfim, esse último trabalho, em 2007, ele se caracteriza por uma mudança radical de espaço. Ele é feito em estúdio, um espaço fechado, enquanto que o primeiro é um espaço aberto, né, em Candeias, é um lugar de Salvador, onde nós estávamos submetidos a temperaturas de 42 graus,
A produção era um guarda-solzinho fininho, com isopor com as águas, assim, nós ficamos 12 horas, fora as outras 6 embaixo d'água, um flutuantezinho, e uma câmera que era colocada num aquário para a gente filmar. Ou seja, então a produção, vamos dizer, em termos de estrutura, é bastante rudimentar. Logo, a criatividade foi o nosso grande ganho foi a criatividade e, naturalmente, a edição, né? Que eu equiparo a edição com coreografia, que é onde você vai estar selecionando e ligando, né? E colocando uma determinada dinâmica, determinados movimentos, né? Enfim, o movimento número 2, então, é o último trabalho, foi feito no ano passado e lançado no Panorama de Dança, um trabalho no estúdio fechado também em parceria com o Paulo e com a participação de uma artista plástica aqui da Escola de Belas Artes. E trilha original também de um músico, estudante aqui também da Escola de Arquitetura da UFRJ. Então a gente já faz esses links há algum tempo, de estar ligando as pessoas que estão produzindo na academia, que são artistas, e também tem uma produção independente. Vamos assistir então o movimento número 2 e nós damos segmento às nossas conversações. Porque eu começo aqui, já limpo uma outra coisa, minha fala não tem uma cronologia muito... Enfim, vamos lá, falar um pouquinho do movimento número 2, sentido do prazer no movimento número 2. Eu não sei, alguém quer fazer alguma pergunta específica? Não. Sim, não. Não. No final, tá. Esse trabalho, a gente deu muita importância na feitura dele. O que significa isso? O processo de realização desse vídeo, ele vem a ter uma coerência muito grande com o tipo de movimento que eu executei, que eu cheguei a ouvir de muitas pessoas, poxa, mas não tem dança no vídeo. Quer dizer, é uma dança mais ligada a movimentos mínimos e, na verdade, a ideia de menor esforço no intuito de estar podendo se conectar com o verdadeiro prazer de dançar. Quer dizer, essa era uma grande viagem. Mas, além disso, a feitura do trabalho, ou seja, nós ficamos 48 horas, ele foi feito em 48 horas, claro, depois teve uma semana de edição, mas ele foi feito em 48 horas. Hoje nós ficamos no estúdio do Guilherme Rodrigues, que é o diretor de fotografia, né? Então, nós preparamos uma mesa com comidas, bebidas, etc., enfim, né? E lá ficamos durante 48 horas, dormimos umas 4 horas nesse período, porque para a gente, toda a nossa relação por detrás do produto final é o que interferiria na qualidade de movimentos e desse produto final. Ou seja, estivemos presentes todos, a artista plástica Mariana, o Daniel Brito, músico. Ele o tempo inteiro ele estava com uma espécie de DJ dentro do estúdio de fotografia, né? Então a gente foi construindo todos os momentos do trabalho. Eles era como se a gente estivesse numa espécie de instalação, né? E vivenciando um relacionamento. E o nosso objetivo, quando a gente entrou para dentro do estúdio, nós fizemos um pacto. A gente vai ter prazer o tempo todo. Por que isso? Porque normalmente os processos de direção são muito sofridos, né? E como nós já viemos de uma trajetória longa, onde as produções naturalmente, o resultado final, normalmente a gente tem uma certa qualidade, porque existe um perfeccionismo, uma dedicação muito grande para fazer. Mas a nossa relação mesmo como artista, né, na feitura da obra, normalmente é bastante sofrida. Você acaba que na vida real você não tem uma coerência com a própria proposta do trabalho. Então era essa a nossa viagem, ou seja, então esse trabalho vai ter que ser o resultado de uma vivência que de verdade a gente vai viver com prazer, né? E no momento de troca, uma criação coletiva, na verdade, claro que com as respectivas especificidades das áreas, né? Tem a animação, que a Mariana faz, o Paulo fez os roteiros junto comigo, com a Mariana, enfim. E isso eu acho que é a característica principal desse trabalho. É claro que a gente pode, se fosse dissecar esse trabalho em termos de
complicado, né? E de abordagem do tempo, espaço, tudo isso a gente não conseguiria falar isso num dia só, eu acho, porque aí você parte para várias questões, né, de abordagem, que inclusive eu acho que nossos colegas acadêmicos, nesse sentido, poderiam vir a dar um suporte como observadores e um retorno, né, com relação a como essa obra bate no espectador e em alguém, em pessoas estudiosas que vão então debruçar sobre essa questão. O que essa obra pode significar, né, nesse sentido, né? Para a gente, quer dizer, o grande desafio foi realmente da feitura do trabalho. A edição foi um outro desafio, porque mais uma vez a gente não contou com uma estrutura financeira no projeto que era para ser editado em After Effects, provavelmente, porque a gente também não tinha uma estrutura de luz que pudesse ter o 4 a quadro do fundo branco, né, totalmente igual de uma cena para outra. O estúdio, ele, vamos dizer, é uma câmera que anda o tempo inteiro sem parar para a direita, né? Então, como se fosse um estúdio infinito e gigante. Não é. Na verdade, o fundo desse estúdio era do tamanho do fundo dessa parede, só que ele tem aquela ideia do fundo infinito. Então, na hora de você editar algo assim, com diferença de luz, é um trabalho, no Final Cut foi editado, é um trabalho absurdo, que ele teve que fazer, borrar todas as bordas para poder unificar quadro a quadro, para dar essa ideia de continuidade do tempo que não passa, né? Por que do nu? O nu, a ideia era justamente estar expondo o maior órgão dos sentidos, que é a pele, né? Em contato com o espaço infinito do branco com referências da cidade. A gente usou aquelas fitas durex bege, aquelas que se encaixotam mudança, por ela ter uma similaridade com a cor da própria pele e por também ser um elemento do cotidiano urbano contemporâneo, né? Então a gente trouxe essa referência a alguns desenhos que lembram a cidade, e logo depois a gente chega naquele grande circuito, nesse grande mistério, né, desse fio, que você puxa, e quando você acha que vai ter um final, ele te abre para uma imensidão de possibilidades, um circuito de possibilidades de coisas, de relações. Então é a relação dos sentidos do corpo com o urbano, com o espaço infinito, né? O corpo que fica pequenininho diante de uma imensidão. E o que mais que eu posso dizer? Acho que tem um cunho romântico na hora das nuvenzinhas, né? Que se encontram, né? Então tem uma coisa que lembra quase uma coisa infantil até. É uma animação bem rudimentarzinha, né? Os pedacinhos de durex colados, quando as nuvens se juntam. Mas é uma tentativa de resgate, na verdade, no fundo, somando o conceito do trabalho em si com a nossa ideia de feitura. Na verdade, era uma tentativa de resgate, a possibilidade de compartilhar. Por isso, uma mão segura a outra e a pessoa está acolhida dentro daquela mão no final. Essa é a minha viagem. Quer dizer, eu não sei nem se é tão interessante falar isso, porque eu acho que o público apreende a obra, cada um apreende da sua maneira. Isso é que é o legal e cada um vai ter uma leitura. Mas havia essa intenção por detrás, e como nós estamos tendo essa oportunidade de estar criador e público aqui no mesmo espaço, eu estou abrindo para essas especificidades, né? Então, acho que sobre esse trabalho, enfim, agora eu preferiria ser perguntada e ser comentada do que porque eu posso ficar nesse monólogo aqui a tarde toda, né? Sabe? A coisa vai, né? Eu não sei se vocês gostariam de... Passar a palavra para a Kátia, e aí no final a gente volta a perguntar, tentando articular a sua fala com a dela. Né? Porque eu acho que os seus vídeos dão muito o que falar, né? Acho que a gente pode tirar muitas ideias daí. Com certeza. Então, a gente passa para a Kátia e no final... Eu vou fazer um caminho um pouco inverso da Andréia. A Andréia preferiu mostrar então, o caminho inverso um pouco, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a minha pesquisa, sobre o estágio de reflexão que eu me encontro hoje, e depois, então, a gente vai ver
o Maria Marê, que foi o causador de tudo. Eu gostaria, antes de começar, fazer um agradecimento público a todos os integrantes do Grupo PECDAN, porque eles, na verdade, foram os causadores dessa viagem, dessa aventura pedagógica, e tudo como o André falou, que bom, eu sinto com muito prazer, né, com muito divertimento, porque se não for assim não vale a pena. E os causadores nessa aventura pedagógica de hoje, eu me encontrar agraciada, né, por um privilégio de estar sendo orientada pelo professor Eusébio Lobo, que também está se arriscando nessa aventura junto conosco. Então, vai aqui meu agradecimento público e vamos o corpo coreográfico e o mito, uma abordagem dialógica da dança com vídeo. O objetivo é investigar o corpo coreográfico que nasce de uma possibilidade de interação, de dialogia, de diálogo da dança com o vídeo. Bom, hipótese. Eu parto da hipótese segundo a qual o corpo coreográfico transita entre vários universos. Em um dos universos, o movimento está sob o domínio da imaterialidade, da abstração, onde esse corpo perde o prolongamento motor e ganha uma projeção de mundo. Em outros universos, o movimento se encontra sob o domínio da materialidade, do mundo palpável e visível das opiniões, onde esse corpo coreográfico, então, ganha prolongamento motor, imprimindo-lhe delimitações. Essa é a minha hipótese. Bem, então, partindo dessa hipótese, eu trago algumas questões. Existe, de fato, um corpo coreográfico, para além da rigidez da matéria, tão cheia de limitações e finitudes? Se esse corpo existe, onde ele se situa? Será que ele se situa num lugar apenas ou coabita diferentes espaços em diferentes temporalidades? Então, são essas basicamente as minhas questões. E ainda, como trazer esse corpo para o mundo das opiniões, desconstruindo os seus contornos, que dão ao movimento uma falsa ideia de pronto e acabado. Bem, então, a partir daí, eu começo a traçar caminhos, vislumbrando responder a essas questões. Bem, eu entendo que nesses caminhos eu passo por duas fases, né? Uma primeira fase, que é a produção de um ensaio audiovisual, que é onde eu vou testar a minha hipótese. Eu vou passar por todo um processo de produção de um ensaio audiovisual, que nesse momento está acabado, está pronto, que é o Maria Marê, que a gente vai ver mais tarde. E uma segunda fase, que seria a análise fílmica deste ensaio, deste experimento, aonde eu vou definir critérios de acordo com os meus objetivos. É bom que a gente esclareça que a análise fílmica ela é baseada no que se chama de decupagem, que vem do francês, découper, de secar, partir, interromper o fluxo, né? Não há nem, inclusive, tradução para o português. Então, essa ferramenta, né, dentro de um processo metodológico, não há, para uma análise fílmica, nenhum receituário, nenhum modelo. Existe um modelo de análise fílmica a ser seguido? Não existe. Né? Na verdade, cada análise fílmica, ela traz consigo, de acordo com o objetivo da pesquisa, os seus próprios critérios, seus próprios itens. Né? Então, é importante que a gente fale aqui, e que esse foi uma experiência sobre a qual eu me debrucei na minha experiência de dissertação de mestrado. Mas, de maneira alguma, obviamente, durante esse processo, ela vai me trazer novos critérios de análise, inclusive um deles,
que eu já adianto como sendo a conotação dos planos, que na verdade vai me dar a finalidade expressiva de cada código cinematográfico que eu escolhi. Bom, então, a metodologia, ela é experimental qualitativa, buscando integrar teoria e prática, né? Trata-se de uma, vamos chamar, parceria da estética videográfica com a estética coreográfica, ou seja, a busca é que a dança e o vídeo estabeleçam ininterruptos diálogos, gerando aí um novo espaço de convivência transdisciplinar, que a gente não pode mais chamar nem somente de dança e nem somente de vídeo, né? A gente precisa o tempo todo estar atento a uma conjugação dança-vídeo, para que a gente possa estar construindo esse terceiro lugar. Bem, a que se pretende a imagem, né? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que a minha abordagem metodológica, que foi, minha escolha foi ensaio audiovisual e não espetáculo ao vivo, porque a abordagem audiovisual, ela me traz a possibilidade de eu estar reconstituindo o movimento no tempo e no espaço, né? E essa possibilidade de reconstituir o movimento no tempo e no espaço é que, na verdade, vai me favorecer a testagem da minha hipótese. Então, por isso que a minha escolha foi a abordagem audiovisual e não uma outra. Bom, então, a que se pretende, como eu já coloquei antes, a gente pretendeu com a imagem construir um corpo coreográfico nas relações de movimento, tempo e espaço, buscando nos mitos de Oxumaré uma referência de corpo. Por que eu busquei mitos de Oxumaré? Porque eu pressuponho que eles sejam facilitadores dessa investigação. Oxumaré, para quem não sabe, é um orixá de origem africana, cultuado no candomblé, pelos seguidores da religião dos orixás no Brasil. Bem, no filme Os Mitos de Oxumaré, o que a gente tenta o tempo todo fazer, e a gente, quando eu falo sou eu e o Pequidan, né, é que esses mitos possam trilhar caminhos para encontrar expressão em formas simbólicas, né, na busca de lidar com o mundo visível do humano e também com a questão desse humano estar lidando com o mundo da invisibilidade e da natureza. É essa perseguição que a gente vai atrás dela em todo o processo de produção do filme. Bem, e aí eu não vou aqui ler e descrever meus procedimentos metodológicos, né? Está aí a fase 1, que é a produção do ensaio audiovisual. Esses foram os procedimentos que a gente adotou para poder estar produzindo. O ensaio, claro, tudo aquilo que a Andréia falou para a gente antes, a gente passou por isso, foi uma produção onde a gente não tinha dinheiro, né? Todos os efeitos que vocês vão ver são efeitos onde a gente teve que pôr à prova a nossa criatividade. Você teve sorte porque você teve estúdio. A gente teve que construir nosso estúdio ali na sala de vídeo da educação física. Né? Não foi, gente? Foi, na verdade, um estúdio construído. E a câmera era sempre ou em cima do tripé ou na mão mesmo. Com escada, para fazer um plongé, a gente tem... se a gente for falar sobre isso, realmente a gente passa bastante tempo. Então, assim, é só para vocês terem uma noção. E a fase 2, que na verdade é nesse momento que eu me encontro hoje, né, que é a análise fílmica do ensaio audiovisual. E o que eu tenho precisado para isso? Primeiro, ver o filme repetidas vezes. Ver, rever, ver, rever, ver, rever. Depois que ainda não foi suficiente esse visionamento, ainda tem que ver e rever, e ver e rever, a definição dos critérios de análise, né, de acordo, como eu já falei antes, esses meus objetivos. É importante que se diga também que, vocês vão ver mais tarde, que eu vou mostrar para vocês a bibliografia preliminar. A gente não entende, tanto no processo de produção do filme, quanto na análise fílmica, a gente tem um entendimento de plano com base em Deleuze, né? Eu sigo, na verdade, duas bibliografias dele com relação à questão do cinema, que é o cinema, a imagem em movimento, cinema, imagem em tempo,
E ele vai falar para a gente o seguinte: o plano, ele não é somente a sua definição técnica, que é o espaço entre o ligar e o desligar a câmera, um desfile ininterrupto de imagens. Não. Deleuze vai dizer para a gente que o plano, obviamente que ele é o espaço da porção fílmica mais importante, mas ele é muito mais do que isso. Ele traz para nós uma tendência, usando as palavras de Deleuze, uma tendência oculta, que é, na verdade, o que vai atribuir a finalidade expressiva do plano, a conotação desse plano. Então, a gente está entendendo plano aqui, né, dentro desse entendimento deleuziano. Tá bom? Então, e, obviamente, que esse entendimento e outras discussões que eu vou mostrar para vocês mais tarde, né, daqui a pouquinho, também vão implicar na minha definição de critérios de análise. Tá? E aí, então, depois que eu defini os critérios de análise, eu parto para a decupagem, que é dissecar o filme parte por parte. Outra coisa também que eu gostaria de dizer é que a ideia, né, há um entendimento, assim, na maioria das vezes, das pessoas, quando a gente fala na decupagem, as pessoas falam assim, né, quando você fala tanto em integração, em continuidade, em elo de continuidade, a decupagem ela não fragmenta, ela não reparte, não. Porque quando eu decupo, eu vejo nas partes, as partes me trazem uma riqueza de informações que, quando eu volto, retorno a ver o filme integralmente, eu tenho ferramentas muito mais consistentes para aquela análise. Eu consigo ver coisas que eu não consigo ver quando do visionamento integral do filme. Então, ao contrário do que possa parecer, a decupagem não é um processo de fragmentação. Pelo contrário, ela vai me esclarecer, ela vai me mostrar o que cada parte pode me oferecer, né, para que eu possa ter um visionamento integral mais rico, digamos assim. Então, na decupagem, que é onde eu vou coletar os meus dados, e depois que eu vou partir para a interpretação desses dados. Bem, por enquanto, né, a partir das minhas orientações preliminares, por enquanto eu estou discutindo um pouco sobre o corpo coreográfico, sobre os mitos e sobre os mitos e o corpo coreográfico. Eu não estou entendendo o que eu entendo sobre o corpo coreográfico. Eu estou entendendo o corpo coreográfico a partir de Helenita, que foi a minha base de formação. Ela vai entender o corpo coreográfico construído a partir da alternância entre o corpo em aparente repouso e o corpo em movimento aparente. Né? E essa alternância, nesta alternância, o indivíduo busca contínuas descobertas e estabelece seu próprio repertório de ações corporais, nas relações que ele estabelece com ele mesmo, com o outro, com o mundo, e sempre considerando as suas experimentações ao longo da sua trajetória de vida. Então, é mais ou menos assim que Helenita concebe o corpo coreográfico. Obviamente que eu vou buscar outros estudiosos para estar dialogando com Helenita. No momento, inclusive, eu estou buscando algumas referências em Renato Cohen, em linguagem de performance. Bom, sobre os mitos. Os mitos, preliminarmente, eu estou buscando uma ajuda, né, em Joseph Campbell e Reginaldo Prandi. Campbell vai dizer para nós que os mitos referem-se à experiência de estar vivo. Ele se refere a tudo aquilo que nós sentimos, conhecemos e experimentamos interiormente. Então, portanto, para Campbell, mitos são metáforas daquilo que repousa por trás do mundo visível. E Reginaldo Prandi vai dizer que os mitos dos orixás, e aí ele já se refere aos mitos dos orixás, eles vão explicar a ocorrência dos fatos no dia a dia. Eles vão dar a cada experiência, a cada acontecimento, o mito ganha significado. Bem, e sobre os mitos e o corpo coreográfico, agora já tentando assinalar algumas aproximações, eu tenho descoberto o seguinte: se o corpo coreográfico ele é construído durante as experimentações, nas situações e fatos vividos, e se o mito ganha significado
significado e vitalidade também no decurso das experimentações, o lugar da experiência em curso é habitado tanto pelo mito quanto pelo corpo coreográfico. Tá? Bem, então, o filme, que é um estágio de reflexão que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Então, a gente partiu de alguns mitos de Oxumaré. Em nenhum momento se tratou de reproduzir as danças do orixá. Nós não queríamos isso. Nós queríamos, na verdade, tomar como referência os significados simbólicos de toda a gestualidade que essas danças nos traziam. Tá? Então, a gente partiu de alguns mitos, como o arco-íris, como a natureza masculina e feminina, a união dos contrários, um animal símbolo do próprio orixá, que é a cobra. E aí, então, agora eu gostaria que vocês pensassem, né? E não foi de propósito que a gente assinalou como, porque eu, a todo momento, eu me encontro com muita necessidade de voltar à metodologia, a como eu investiguei, aonde eu investiguei, qual foi esse espaço de investigação, né? E aí, para a gente poder ver o filme com mais, compartilhar esse espaço dentro desse minha tentativa de recorte, eu coloquei essas perguntas para a gente poder estar pensando juntos e em seguida, a gente então vai ver o filme. Deixa eu só mostrar para eles logo a minha bibliografia preliminar. É preliminar mesmo, né? E o que vem me ajudando também a organizar muito a minha pesquisa são minhas visitas semanais ao Unicamp, na disciplina que eu venho cursando com o professor Eusébio. E, obviamente, que pela própria palavra preliminar, eu ainda tenho aí, segundo orientações, mas pelo menos uns 35 a 50 livros para ler, enfim. E é mais ou menos isso, para começar. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco nessas perguntas que eu coloquei aí, para a gente poder partir para o meu espaço de experimentação, tá? Só um silênciozinho para vocês lerem mesmo as perguntas, tá? Uns 3 minutinhos. E a gente em seguida parte do filme. Queria começar, né, essa sessão de perguntas e comentários parabenizando a Kátia e a André pelos trabalhos, né, que são muito, para dizer o mínimo, são muito bonitos, né, apesar de eu não conhecer todas as sutilezas, né, das coreografias e dos mitos, como você colocou, né. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre a questão de linguagem cinematográfica que os trabalhos trazem, né? E aí talvez vocês comentarem alguma coisa. Eu percebo uma ênfase diferente nos 2 vídeos, né, que você trouxe, André. O primeiro está mais preocupado com a questão de como os elementos, né, os recursos da linguagem do vídeo e do cinema podem ser utilizados pela coreografia, né? Então, o enquadramento, os efeitos, o ângulo, né, o corte, como esses elementos são não só elementos que fazem a gente ver os movimentos, né, mas eles também são constitutivos do gesto coreográfico, né? Eu acho que isso é muito mais enfatizado no primeiro vídeo, não que não tenha no segundo, mas no primeiro vídeo isso me parece mais claramente relacionado com o conceito que você queria tratar nesse vídeo, né? E no segundo, me parece que tem uma ênfase maior no aspecto de como essa linguagem visual, cinematográfica, permite, né, a gente ver o movimento e o gesto coreográfico de uma maneira absolutamente peculiar, absolutamente única, né? Como
conduzem o olhar para um determinado aspecto da coreografia, né? E aí, se a gente visse toda aquela representação ao vivo, né, sem o intermédio de uma câmera, seria uma outra coisa, né? Não seria absolutamente a mesma coisa, né? A própria escolha como você falou, né, do fundo infinito e daquela impressão de um traveling, né, ininterrupto, eu acho que mostra essa ênfase mais nessa, vamos dizer assim, nessa condução que é inseparável da coreografia, né? A condução do olhar que é inseparável da composição, né? Não, na verdade, que bom que isso fica claro, porque desde a concepção é indissociável, na verdade, a dança do vídeo. Então, é uma coisa que ao vivo seria absolutamente sem o menor sentido, né? No primeiro fica bem claro, acho que a interferência do videomaker, ele não aparece de corpo presente, mas todas aquelas corridas e tudo, ele estava com a câmera na mão em campo, correndo junto, abaixando, levantando. Inclusive, quando entram aquelas imagens fragmentadas, aquilo é intencional, né? O Gabriel queria contar que ele sabe mais do que eu do próprio vídeo. Que foi um defeito, em princípio, no momento da edição, foi um defeito da fita, que daí depois foi potencializado como ideia para fazer parte do trabalho, que através dessa fragmentação da imagem, dessa imagem fragmentada, a gente estaria percebendo a atuação do videomaker diretamente na dinâmica do trabalho, né? Quando ela se fragmenta, ele presente de qualquer forma, né? E, sim, são indissociáveis mesmo. A concepção, ela já vem, nós criamos juntos tudo, né? Mas você vê essa diferença que eu vejo assim, na ênfase de como em um vídeo está mais claro, né, um aspecto, no outro acho que não é que não existam as duas coisas nos dois vídeos, mas acho que está enfatizado de uma maneira diferente, né? Não, com certeza. Concordo. Inclusive, o diretor de fotografia do segundo vídeo é o Guilherme Rodrigues, que também fez câmera na mão e tudo isso, mas já é uma outra situação espacial, ele interfere de uma outra forma, um pouco mais distanciado nesse sentido. Eu acho que a aproximação fica muito mais na hora de conversar da concepção e da gente compactuando na hora de elaborar as coisas, mas ele é mais pontual em cima do corpo em si, né, com relação aos elementos das fitas e tudo isso. Mas não se vê tanto a interferência dele dentro da cena, isso já não tem. E no primeiro realmente fica bem evidente, né? Sim, concordo com a sua observação. E eu acho que também no Maré da Vez, né, tem esse jogo duplo, né, entre quanto os recursos, né, de corte, você falou de plano, né, e de uma certa concepção de plano, como isso está incorporado, é constitutivo da coreografia, né, e o quanto também o recorte, o enquadramento, a movimentação de câmera, né, os jogos, que eu acho que é uma marca muito, pelo menos que me salta aos olhos, né, as alternâncias entre muito próximo e longe, né, entre direita e esquerda, movimento ascendente e descendente, né, essas oposições que eu acho que você trabalhou explicitamente, né, no conceito do vídeo, né? Era justamente essa tentativa era da gente estar trazendo os mitos que pudessem remeter a uniões contrários, né? Era bem isso mesmo. O tempo todo a gente tentou fazer esse jogo, como você diz, da dança, né? O corpo que dança com a linguagem audiovisual, reforçando, trazendo à tona, ressaltando esses mitos. Então, em todas as sequências, em todos os planos, a dificuldade que a gente teve, inclusive, porque foi um desafio, era de justamente escolher as escolhas dos movimentos coreográficos junto, porque teve que andar juntinho, com as escolhas dos planos, enquadramentos, ângulos, períodos de duração, né? Justamente uma escolha vinha atrelada a uma outra escolha. A seleção dessas estéticas, elas tiveram que andar muito juntas, né? Muito juntinhas, justamente porque a gente tinha que, ao mesmo tempo, pensar em como isso seria projetado na tela.
E se essa projeção daria conotação, do ponto de vista do plano e da sequência do plano e tal, que a gente queria previamente dar desse corpo construído a partir dos núcleos. Então, foi bem difícil, mas tanto que a gente recorreu ao roteiro, que foi todo construído. Uma coisa que é muito legal de falar também, que a gente não falou ainda, o quanto tem que ser coletivo o processo de produção de um filme. Quando envolve pessoas, e sem esse envolvimento, o processo fica praticamente inviável. O roteiro foi construído muito coletivamente, e a gente sempre pensando muito nesse roteiro, como é que a gente podia estar fazendo isso que você acabou de colocar. E a gente pensava o tempo todo em como quando a gente partiu para a decupagem, o que aconteceu? A gente já tinha mais ou menos a sequência dos planos definidas, os ângulos e tudo mais. Não que a gente na hora, em alguns momentos, não tenha lançado mão de uma improvisação. Claro que sim. Né? Claro que sim. Mas a gente tinha tudo muito bem mastigado do ponto de vista da discussão, né, dos mitos, que mitos a gente iria, na verdade, enfatizar, né, e quais eram os cortes que a gente iria fazer. Não sei se eu não estou, nós temos uma sequência bem longa nas dunas do portal e das sombras. São as sequências mais longas que a gente tem. E isso foi, na verdade, foi uma opção nossa. Eu acho que os conceitos ficam claros, né, nos 3 vídeos, né? Mesmo assim, para mim, como eu já te falei várias vezes, não sei nada de dança, mas eu acho que isso, esse trabalho todo, esse cuidado todo que vocês tiveram, né, deixa claro para o espectador, mesmo que leigo, né, o conceito que está ali, né, o conceito que foi trabalhado, né, em termos de coreografia. Né? Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu acho que vocês podem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer participar? Porque a gente daqui a pouco está com nós 3 aqui assim, né? Como é que está o público nesse sentido? Enfim, não, ninguém é obrigado a nada, né? Mas seria interessante. Não é obrigado não, entendeu? Então eu vou falar. Eu gostaria de falar um pouquinho mais que eu não falei sobre o conceito do primeiro, o sentido, né, daquilo tudo, que aparentemente pode ser claro, mas eu não sei se é tão claro quanto a viagem que a gente tem enquanto criador, né. E do primeiro vídeo, Por Onde os Olhos Não Passam, claro que a gente foi para campo, lá para Candeias, e tem uma parte improvisacional que foi uns 12 horas, é muita improvisação, mas a gente tinha todo um conceito anterior para se trabalhar com relação à ideia do abismo. E, no fim, acaba sendo bem claro, né, desse momento em que qualquer pessoa provavelmente já passou por isso, que você chega nos abismos da vida, né? E que você tem 2 alternativas, ou você paralisa ou você se joga, né? No nosso caso, a gente optou por se jogar no abismo, mas esse jogar-se no abismo não tratava-se de um suicídio, e sim de um mergulho fundo, né? Onde a gente cai no mar, e no mar a ideia era da gente abandonar o corpo completamente, porque a gente tinha a ideia de que debaixo d'água a gente poderia estar se despindo de todo o referencial de memória, de história, que poderia atravessar o corpo do bailarino no que se refere à expressão pelo movimento dançado. Então a gente tinha essa ilusão de alguma forma, estar recuperando o movimento original, em busca do movimento original, do corpo original de si mesmo, assim, entregue ao sabor das águas. É claro que quando a gente foi a campo e mergulhou de fato na água durante 6 horas, né? Ali mergulho e volta e tudo isso, quer dizer, a experiência prática te traz uma outra referência. Na verdade, é muito difícil de ficar embaixo d'água por muito tempo. Primeiro, que a gente não pode ficar sem respirar tanto tempo. E outro, que o corpo ele vai flutuando, entendeu? Então, daí a escolha da gente inverter essa imagem e ser um corpo que fica flutuando de cabeça para baixo no final.
porque você consegue ficar paralisado pouco tempo sem que o corpo ele mesmo moe, porque você está com o ar preso, né? E você soltar o ar também você provocava bolinhas, né? Que a gente acabou utilizando por causa disso. Mas assim, o fundamento principal de estar embaixo d'água era de estar tentando resgatar de alguma forma a possibilidade do não atravessamento do referencial de movimentos, que na superfície, quando a gente está desenhando na Terra, existe todo um vocabulário de movimentos que, por mais singular que seja, ele está atravessado por toda uma linguagem que atravessa o tempo, né? Então, de alguma forma, toda a história da dança, de alguma maneira, quer dizer, de uma maneira singular, mas toda a história da dança, até o momento, se apresenta nesse corpo que dança ali. Se a gente for dissecar esse movimento e a maneira que o corpo se move fora da água, né? Enfim, acho que a gente chegaria a perceber várias características, né? Desde do clássico, impresso e pós-moderno, mas enfim, mas aquele corpo já passou por essa história está impressa no corpo que dança. Então a gente tinha essa viagem do resgate do movimento original, em paralelo com esse corpo que está em contato com a terra, com pedra, com altas temperaturas, né, com o embate do inusitado e do imprevisível, né, que uma filmagem externa de caráter improvisacional acaba tendo, né. Isso, né. Ah, uma pergunta. Tudo bem. E depois tem uma professora Luísa. Você que está fazendo o vídeo, não é? Eu faço uma pontinha. Não, você pode Ele é o protagonista. continenta, né? Não? E meia. Ah, você esqueceu disso por alguns segundos, hein? Nós usamos Photoshop, é outra coisa. Não, Kátia, você sabe que algumas coisas que você falou, na verdade, me fizeram refletir sobre coisas que, por conta dessa correria que a gente se meteu, todo mundo que está envolvido aí na realização do fórum, sabe quanto deu trabalho fazer isso. E apesar de a gente estar tendo um volume de leitura grande no grupo, algumas reflexões eu acho que não tiveram tempo de ser efetuadas. E agora você me falou um negócio aí que me chamou a atenção por fato do processo pós-filme que eu ainda não tinha percebido. Você falou que o filme tem servido como conteúdo da sua pesquisa e você está revendo esse material, como isso tem servido para enriquecer o seu processo de estudo. E a Claudine de France, eu tenho certeza que o nome do livro não é esse, é parecido. O filme etnográfico, a pesquisa antropológica, alguma coisa assim, um livro que ela tem. Ela diz como o filme etnográfico veio mudar a escrita da pesquisa etnográfica, porque o pesquisador passa a ter uma base que ele pode revisitar constantemente, como isso amplia os olhares e os discursos na hora de escrever sobre essa pesquisa. Isso é bem pouco feito em cima da ficção. O filme ficcional, ele, na maioria das vezes, acaba sendo um fim em si mesmo. Queria que você falasse um pouco como tem sido esse processo e acabou que está sendo uma luta ali, bom, quer dizer, o processo só começou agora, depois do filme concluído, né? Queria que você falasse um pouquinho. E o professor Luiz queria que ele falasse um pouco. Essa revolução do audiovisual, essa democratização do acesso, ela não veio acompanhada de uma pedagogia da imagem. As pessoas passaram a ter mais acesso, mas estudar o uso da imagem, saber o porquê de usar uma imagem, isso não tem sido muito discutido. Como você encara o papel da universidade nesse jogo e o que o MUTES tem feito nesse sentido de construir uma pedagogia da imagem? Bom, com certeza a minha pesquisa começa, quer dizer, com o filme, né? Com a conclusão do filme. E esse espaço, que eu vou retornar ele muitas e repetidas vezes, é a minha abordagem ideológica.
Entendi. No processo de produção do filme que eu testo na minha hipótese, e é na minha análise fílmica que eu verifico em que medida essa hipótese pode ser comprovada ou não. Percebe? E aí a gente vai ter muitas surpresas, né? Porque a análise fílmica não está pronta, nem os critérios foram definidos ainda. E eu acredito que nesse processo da análise, da definição de critérios, é que a gente ainda tenha muitas surpresas com relação à riqueza de material que esse filme pode nos trazer. Responde a pergunta? Sim, eu achei o insight do Bruno, né? Do Bruno genial, assim, porque em relação ao que você falou com a Kátia, né? Porque até tinha surgido, Kátia, uma dúvida quando você falou da análise fílmica pós-filme, né? E ele traz a antropologia fílmica como um instrumental metodológico, né? Nessa coisa de revisitar o material filmado para refletir novamente sobre a sua hipótese em questão. Né? Então, eu achei a relação que ele faz é muito interessante, porque talvez a antropologia fílmica seja uma metodologia que vai te render mais frutos do que a análise fílmica. Porque eu acho que a análise fílmica, você vai estar usando a análise fílmica para um propósito numa situação que talvez ela não te ajude muito. Porque é você mesmo que está fazendo uma análise de uma coisa que você mesmo estava envolvido, entendeu? Eu acho que a análise fílmica ela tem um objetivo assim, mais geral, que é de te ajudar a apreender e identificar significados de um material que você não conhece, que você não participou dele, né? Agora, para um material que você, como analista, é também um produtor, eu acho que talvez ela seja, vamos dizer assim, redundante, não sei, né? E aí, quando ele aponta para a antropologia, né, para essa experiência que os etnógrafos e os antropólogos têm por usarem muito imagem de vídeo, imagem em movimento, né, eu acho que talvez se aproxime mais do que você colocou na hipótese, né? Como isso, ferramenta metodológica, talvez seja mais interessante. Então, o insight dele foi, na verdade, ele está ligado, ele está quieto ali, mas está ligado no que vocês estão estudando, né? Muito legal, Bruno. E a respeito da sua pergunta, né? Eu acho que a disseminação, né, das câmeras, dos softwares de edição, né? Inclusive dos sites de exibição, né, em que você posta vídeos e compartilha, etc. Isso, esse processo todo, ele implica em uma determinada pedagogia da imagem, né? Ou seja, as pessoas, elas aprendem a usar esse material e aprendem a se servir das imagens com ferramentas e com referências que elas encontram espontaneamente, né? E é lógico, essas ferramentas, essas referências são, sei lá, as que estão mais próximas do senso comum, da TV, né, da internet, de coisas que a gente, que são mais evidentes, vamos dizer assim, que estão mais no dia a dia, né? E é lógico que essa pedagogia, vamos dizer que ela tem alguns limites em relação ao que a universidade poderia desenvolver, né? Eu vejo a universidade não como um campo de, vamos dizer assim, de doutrinamento ou catequização, né? Tipo, se você faz uma faculdade de cinema, você só pode gostar de coisas sofisticadas, né? Sei lá, Godard, Orson Welles ou Stanley Kubrick, né? Você não pode pensar numa imagem que seja, vamos dizer assim, mais do consumo imediato. Eu acho que o papel da universidade não é esse, não é o de estabelecer o que é bom e o que é ruim. Eu acho que o papel da universidade, da pesquisa, né, da gente que está envolvido com outros referenciais que não são os que já estão dados na sociedade, né, os mais acessíveis, é de experimentar, né, é de propor, é de servir como um espaço de debate, de pesquisa, de discussão, de produção de conhecimento que não tem espaço pelos meios convencionais, vamos dizer assim, né? Então, para mim, a maneira como eu vejo, por exemplo, o meu trabalho com audiovisual na relação com a educação, principalmente, né, com formação do olhar ou formação do espectador,
é de experimentar e produzir, vamos dizer assim, pesquisas de ponta, né? Produzir uma reflexão sobre o audiovisual num contexto que fuja, né? Que se permita fugir do que está imediatamente dado, né? Que ouse ultrapassar essa reflexão mais imediata, né? Então, não no sentido de que isso deve ser o que todas as pessoas compartilham ou julgam como verdade, ou seja o que for, mas no sentido de que, procedendo dessa forma, a universidade pode contribuir para, vamos dizer assim, alargar as fronteiras, né, ampliar os horizontes de quem procura a universidade, né? Eu acho que a universidade brasileira está em um processo de expansão e ela vai ter que saber responder a esse processo de expansão, respondendo a esse tipo de questão, né? Como é que eu vou formar alguém que não é só um trabalhador, mas é também um cidadão, e é um cidadão que tem que atuar em diversas esferas, né? Na esfera política, na esfera como espectador, como educador também do outro, né? E como alguém que tem que tomar decisões, né, a respeito de questões científicas, tecnológicas e também questões relativas à comunicação social, ao compartilhamento de opiniões, ao debate público, né? Coisas de que a imagem participa muito, né? Então, eu vejo, retomando a sua pergunta, né, eu não sinto muito que há uma ausência de uma pedagogia. Talvez haja uma ausência do que a gente na universidade entenda como sendo o que deveria ser mais disseminado, o que deve ser um instrumental que o cidadão, para exercer seu papel de cidadão, deve ter nas mãos, né? Não sei se te responde também, né? Bem, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta para a Andréia. Que a gente tem um campo da dança contemporânea, já é um campo, um mercado complicado. Eu queria saber como é que é o mercado consumidor da videodança e como é que você concilia essa questão do trabalho como intérprete de palco com o trabalho como videomaker, coreógrafo para videodança. São duas coisas. Assim, eu comecei a fazer videodança, em princípio, por uma necessidade de permanência. Ou seja, o que significa isso? Os espetáculos de dança, diversas vezes, para um processo de elaboração de 6 meses, às vezes para uma apresentação só, para um dia de vida enquanto espetáculo. Então, o processo sempre era maior do que a cena, e essa efemeridade foi me causando uma certa angústia, daí eu passar a usar o vídeo, por isso que eu fui levada a usar o vídeo. E agora já vou te responder o que tu perguntaste, que é o seguinte: o mercado da videodança, assim como todas as coisas ligadas à internet, ao virtual, ele tem uma aceleração violenta. A única coisa que não se acelera é o retorno financeiro, e essa é uma questão. Porque eu realmente consegui êxito na minha expectativa, porque os meus trabalhos de videodança eles já circularam no mundo, né? E um mundo de lugares que eu mesma nunca fui. Então, assim, isso é uma questão que se levanta, né? Uma vez você com um bom trabalho e disseminando, divulgando isso, você consegue uma disseminação muito rápida, porque você manda um DVD, né? E o máximo que me chegam são vários pedidos de autorização por internet, você por internet mesmo autoriza, e no máximo eu tenho que mandar um DVD quando não instituições mandarem por mim, porque esses trabalhos foram sendo eventos e até profissionais como o próprio Leonel Cruz, de alguma forma se apropriaram de alguns desses trabalhos, até como exemplo de palestras, como objeto das próprias pesquisas. Então, os trabalhos, eles realmente, em termos de mercado, se é que se pode falar em mercado, mini mercado, né? Eles realmente, a videodança, ela teve um poder de circulação muito grande. Então, enquanto que os espetáculos ao vivo realmente ainda são uma grande questão. Quando se ganha um edital, que é todo um processo de escrever um projeto,
trabalho de pesquisa enorme, você concorrer para talvez tentar ganhar um edital e aí ganhar o patrocínio. Aí você consegue montar, você passa 4, 5, 6 meses, isso quando é grande o processo. Porque o ateliê foram 2 meses de processo, né? Aí você consegue fazer uma temporada de 10 dias, porque a gente, o que não existe ainda no nosso mini mercado? A gente não existe um fomento ao setor de produção. Então você tem pouquíssimos profissionais ligados à produção, ligados à dança ou à videodança, né? E essa é uma questão que acaba inviabilizando muitas vezes a maior circulação dos trabalhos ao vivo, que exigem passagens diárias, hospedagem, exige o transporte de pessoas, exige montagem, existe toda uma estrutura que custa, né, e que nem sempre você tem essa maleabilidade, nem sempre você tem esse suporte por trás para te levar lá. Enquanto que o vídeo, a questão já foi respondida, ele tem uma projeção muito mais rápida. Outra pergunta é como é que eu concilio? Como é que eu concilio? Olha, é uma loucura, porque, assim, eu acho que essa é uma característica muito do mundo contemporâneo, na verdade, da gente, nós somos seres múltiplos, assim. Poucas pessoas fazem uma só atividade. Eu acho que você trabalha com a correlação de várias estruturas, várias atividades que acabam, né, elas na verdade estão todas correlacionadas, na verdade, são atividades diferentes, mas elas acabam se potencializando, alavancando umas às outras, e assim, a própria criação, na verdade, te pede, ela vai te pedindo um avanço, entende? E nisso, quando você vê, você está atuando em outras questões, quando você trabalha em concepção, né? Você não tem como não se envolver com outros setores, assim, pelo menos no meu caso, assim, eu sempre tive envolvida desde a primeira ideia até eu botar uma na massa e montar cenário, entende? Então, não está muito dissociado, né? Essa ideia do artista, lá, o bailarino, ele vem para fazer a aula e entra no palco. É uma coisa que está muito longe da nossa realidade, porque apesar de eu estar aqui como um artista independente, hoje de mercado, da dança contemporânea e da videodança, os trabalhos da gente, as produções são muito caseiras, na verdade. O estúdio é a casa do fotógrafo, entendeu? O próprio ateliê, eles tinham uma disponibilidade, uma estrutura, mas como eu disse, por exemplo, o nosso set de produção para a filmagem do Por Onde os Olhos Não Passam, era eu, o Paulo, o videomaker, e 2 assistentes de produção, um guarda-sol desse que passa, o sol e o isopor, entendeu? Acabou. Essa era a equipe. Então a gente resolvia entre nós mesmos, depois em casa, no quarto do hotel, com o computador para editar. Né? Então é assim. Eu acho que eu respondi a tua pergunta. Agora eu deixo uma pergunta que eu também estou me perguntando, até que ponto essa multifuncionalidade, né, em função de uma falta de estrutura, até que ponto ela é positiva e até que ponto ela não desgasta e não despotencializa, vamos dizer, a sua capacidade de produção. Né? Se por um lado ela te estimula, por outro muitas vezes ela te esgota e talvez inviabilize, vamos dizer, uma maior profissionalização. Se é que pode se falar nisso, né, do trabalho, mas na profissionalização, uma maior sofisticação, de repente, do seu trabalho. Porque a criatividade da gente também tem um limite, sobretudo em se trabalhando com tecnologia, né? Então, assim, são questões que eu estou pensando. E vou fazer mais uma pergunta também, que não quero calar. Depois de ter sido disseminada virtualmente, etc., e realmente o retorno financeiro ele não vem, você tem visibilidade, sim, né? Eu já estou me questionando novamente, assim, tanto que meus próximos projetos eu penso em estar materializado novamente em cena. Né? Até que ponto esse corpo representado no vídeo, ele responde às necessidades do artista enquanto ser humano que está materializado, né? O corpo presença ali presente. Então, não sei, acho que são coisas para se pensar, não é para nem inviabilizar uma possibilidade nem a outra. Mas são só questões que me passam realmente pela cabeça ao ter mergulhado tão profundamente
tanto na questão do estar ao vivo, quanto na questão da produção virtual, né, do trabalho de dança contemporânea. Mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Tá. Mais alguma pergunta? Só um comentário que eu fazer, que você falou dessa necessidade da videodança, essa necessidade de perpetuar o trabalho, né? De permanecer, né? Permanecer. Eu vou morrer e o vídeo vai estar lá, vai avançando sempre, né? Eu acho que é interessante que depois da produção de alguns dos videodanças, você traz seu repertório com gravidade zero, não é? É. E aí nos videodanças que, sei lá, a gente vem discutindo desde ontem, né, a coisa do construto que se faz do vídeo em diálogo com a dança, a gente tem uma outra coisa, né? E aí de repente você... Acho que é só um comentário. Claro, né? mas é isso. Eu acho interessante que aí você inverte e dialoga o vídeo e a dança num lugar do acontecimento, num momento que é um espetáculo, e faz dos dois um outro construto. Só que aí que ele bota o vídeo a serviço dessa relação que o espetáculo tem de acontecimento, de relação com o público e de algo que vai se acabar, né? De algo perene. E acho interessante, porque o Gravidade Zero ele se constrói também com aquela relação dos vídeos que se Total. ao longo, né? Então, mas aí ele inverte essa relação do vídeo de perpetuação. É aquilo naquele momento, com aquelas pessoas, e a cada espetáculo do Gravidade Zero é um espetáculo. O resultado de vídeo, a gente tem algumas cenas pré-gravadas que são usadas como mais composição de movimento ao vivo, com fundo, pré-gravado, e coisas que acontecem ao vivo na hora realmente. São só daquele momento. É verdade. Você chegou a pensar nessas inversões ou não? Não, mas estou adorando você falando sobre isso. Não, o que eu tô... Porque é super interessante. É, o que eu tô pensando... Você tem uma ideia conceitual de como você usa o vídeo, né? Pois é, porque eu acho que no fundo não é uma coisa de se descartar uma possibilidade ou outra, mas eu acho, assim, que no Gravidade Zero já é no caminho de volta do corpo materializado, que é onde eu tô, assim, que é as próximas perspectivas, talvez eu use vídeo, mas de uma outra forma, mas assim, muita necessidade de estar materializada com o corpo ao vivo como ele pode ser, com o tempo que ele tem e toda essa coisa, mas ele está ali sendo trabalhado como um corpo não representado, porque Gravidade Zero já tem isso, sem descartar a possibilidade do vídeo, mas o vídeo é que acaba vindo para esse lugar do efêmero, né? E no acontecimento cênico ao vivo ali. Tem dois videomakers que praticamente dançam com a câmera, eles fazem luz com as bailarinas. Enfim, os voos do Gravidade Zero que são terrestres, né? O vídeo. As pessoas estão vendo que a gente está subindo neles ali, mas no vídeo parece que a gente está voando. Então, assim, é um voo fictício, mas ao mesmo tempo uma ficção revelar, não tem uma, vamos dizer, nada obscuro e subentendido. As pessoas estão vendo que a gente está fazendo aquele voo, que ninguém está voando de verdade, mas no entanto a gente voa, né? E por aí vai, né? É uma coisa. Mas é interessante, tipo, a relação do vídeo vai desdobrando, né? Vai experimentando, exaurindo. E não tem fim, eu acho que essa vai embora, entendeu? E dificilmente você começa a usar vídeo, é difícil você abstrair para sempre, porque o vídeo ele pode ser suporte para várias coisas, até quando você está com o corpo representado no vídeo e tudo isso. É um infinito assim, de possibilidades, assim, realmente super instigante, é um campo de pesquisa enorme. Enfim, legal essa sua observação. É tão bacana quando as pessoas de fora capturam, né? O cara é o Zé, ali, não, mas tem um vídeo do trabalho da Andréia, né? Que faz essa inversão, de traz o vídeo para o acontecimento. Aí você fala isso agora, que veio. E é tão mais bacana quando essas informações vêm elaboradas por alguém de fora que faz essa leitura e volta para você com toda uma elaboração que assim, você não tinha pensado, assim. Né? E nem teria que ter, na verdade, né? Eu estava fazendo a obra. Isso é bacana, assim. Na sua vida mesmo. A urgência da vida, você viver. Isso é muito bom, porque para mim a arte passa por aí, né? Você está ligada com a sobrevivência, sobreviver, o que você faz e viver dessa maneira. Já a profissão de me tirar a instituição,
tira essa coisa da ciência, do artístico, que eu acho que é muito mais na vida, no mercado. No mercado é uma coisa positiva. Mas mais da sobrevivência, para mim está muito ligado com a arte. E a vezes a academia tira essa coisa da sobrevivência, da urgência, para poder estar um pouco tranquilo. Não é o caso de trabalho, mas temos de sentimento do artista enquanto produtor do seu próprio trabalho. Como ele se produz, como ele se analisa. Você não tem tempo para analisar na correria. Você faz, é seguido. Na academia você pode aproveitar, construir desde a experiência, pensar no conhecimento. Eu acho dois lugares tão positivos de transitar com dois, mas dá para sentir que são lugares muito diferentes. Nossa, que bom que a gente teve uma discussão tão fecunda de ideias, né, com essa mesa. Eu queria agradecer a participação dos professores.